Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre músculo. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês uma conversa que eu tenho frequentemente com pacientes meus no consultório, por exemplo, especialmente com mulheres, tá? E vocês vão entender por quê. Mas o conteúdo desse vídeo aqui é claro que interessa aos homens também, tá? Então acompanhe aqui que a gente vai seguir nesse papo. Gente, por que eu tô chamando a atenção de músculo, tá? Porque os músculos em atividade, eles funcionam como uma glândula endócrina no nosso corpo, liberam hormônios e eles participam de uma regulação metabólica central no nosso organismo. Eles ajudam num monte de coisa. Sensibilidade à insulina, melhora da imunidade, melhora de humor, neurotransmissores, melhora de sono, melhora de qualidade de vida, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Músculo, gente, especialmente mulher, a gente não ganha fácil, tá? E com isso eu vou chamar primeiramente a atenção de vocês aqui nesse vídeo para desmistificar uma tal conversa que muitas mulheres falam pra gente, que é assim: ai, mas eu não gosto muito de fazer musculação porque eu ganho massa muito fácil. E aí eu tenho medo de ficar grande. Gente, mulher não tem que ter esse medo. Mulher engorda fácil, mulher ganha massa gorda fácil, mulher não ganha músculo fácil. Por quê? Porque pra gente ter, principalmente, nesse estímulo para hipertrofia e ganho de massa magra, a gente precisa de um regulador muito importante, de um estímulo muito importante, que é hormonal e vem da testosterona. Então, assim, a mulher, por exemplo, em relação ao homem, fisiologicamente, tem uma concentração de testosterona muito menor. Então, pra gente ganhar massa magra, a gente tem que fazer muito esforço. Muito contínuo, frequente e ao longo de anos, tá bem? Não é uma coisa assim tranquila. Então essa mulher que tá aí com medo de ficar enorme, gigante, às vezes ela tá tendo como referência mulheres que usaram de estratégias não fisiológicas, tá bem? Pra ganharem massa magra e ganharem a hipertrofia. Essas mulheres que a gente normalmente entende, né, que são muito grandes, muito fortes, gente, primeiro que elas usaram de outras estratégias além do próprio treino, tá? E muitas vezes com um auxílio profissional, porque para ganhar aquele tipo de corpo é difícil. Vou dizer pra vocês, é muito difícil. E outra coisa, isso aí elas ganharam às custas de muito treino. Muito, ao longo de anos, de forma ali regular, tá? Constante, frequente. Não é esse treino que a gente tá falando de 3, 4 vezes por semana, tá? Que você vai conseguir ficar gigante, não, tá? Então, tira isso da cabeça, tá? Desconsidere isso, vão quebrar esse mito. Mulher não ganha massa magra fácil, mulher tem que fazer esforço. Então, às vezes, você acha que você tá ganhando músculo e às vezes você tá ganhando ou gordura ou você tá simplesmente retendo água. E aí a gente tem que ver por que tá acontecendo isso, tá? Mas assim, pode ir tranquila na sua atividade física, porque ela não só não vai te deixar gigante, como ela é necessária. E agora sim a gente vai começar a falar por que mulher, né, na verdade todos nós, homem também, mas homem fisiologicamente ganha massa magra mais fácil. Mas assim, por que a mulher tem que ter sim no seu programa e cronograma de atividade física a musculação? E quando eu falo musculação, não é simplesmente ou restritamente aquela musculação de academia, restrita lá a um ambiente com máquina, né, aqueles pesos externos. Não necessariamente precisa ser assim, você pode fazer em outros ambientes com peso, inclusive do próprio corpo. Mas o que a gente precisa? Ter um estímulo contra a resistência, tá? Tem que ter um estímulo ali que você vá contra uma resistência, que pode ser a própria gravidade, com isso usar o peso do seu corpo, porque isso aí é que vai gerar principalmente o estímulo para ganho de músculo, tá? Para ganho de massa magra. Então, assim, por que a gente tem que fazer isso e se preocupar com isso? Porque fisiologicamente, além da gente já ter uma testosterona mais baixa, a gente vai ter uma queda hormonal ao longo dos anos. O maior fator e principal
para nossa alteração hormonal, né, e déficit hormonal, e com isso também o déficit de massa magra, é o envelhecimento. Porque fisiologicamente a gente vai tendo uma queda hormonal e com isso queda também da massa magra, porque a testosterona cai junto com todos os outros hormônios, entendeu? Então, assim, se para uma mulher de 20 e poucos anos, 30 anos, já é difícil ganhar massa magra, uma mulher de 40, 50, gente, essa aí vai ser mais difícil ainda, tá? Por quê? Porque ela já tá numa linha mais avançada, numa escala cronológica, né? Então ela já tem menos hormônio ainda do que a mulher de 20 e ela vai ter que fazer muito mais esforço. A princípio sim, tá? Porque ela já inclusive perdeu mais massa magra do que aquela mulher de 20. Porque a gente tem um apogeu hormonal em torno dos 25, 30 anos de idade, é o ápice. Dali pra frente, mais ou menos, depois dos 30, né? A gente já começa um declínio hormonal, tá? A gente já começa a perder os nossos hormônios e isso repercute em tudo, inclusive na perda de massa magra, que vai se acentuar com a menopausa. E se tem uma coisa que a gente não sabe quando, mas sabe que com certeza vai acontecer, é a menopausa, tá? Basta viver para chegar nela, tá? Vai ter um momento em que a mulher vai entrar numa falência, né? Como comumente se diz, da produção hormonal das suas gônadas dos ovários, tá bem? E aí há um declínio ainda mais acentuado daí pra frente dos hormônios, tá bem? Então assim, gente, mulher precisa fazer musculação para manter músculo. E aí nós vamos entrar no porquê. Pra você não ser aquela velhinha que vai sentar num sofá e depois vai ter que ser empurrada ou puxada para levantar, porque você não consegue levantar da cadeira só com a força das suas pernas, você não consegue subir uma escada e aí fica dependente de lugares com elevador, você não consegue andar numa calçada porque desequilibra e tem risco de cair, e se cai, fratura. Por quê? Porque a qualidade óssea, a qualidade dos nossos ossos depende de uma boa qualidade muscular. Se você não tem músculo, certamente os seus ossos também não estão bem. Você vai entrar num processo de osteopenia que, se não for não tiver aí uma intervenção, posteriormente você vai entrar num processo de osteoporose. E essa velhinha aí é a velhinha que cai, quebra e cai na cama, tá? E imagina o impacto disso na vida de uma mulher. Então tem esse fator aí muito importante. Agora sim, outros fatores. O músculo, ele tá muito envolvido com a sensibilidade insulínica. Então, se a gente pensa que o diabetes, por exemplo, aumenta em incidência com a idade e o diabetes está relacionado com uma resistência insulínica, o músculo é um dos principais fatores para modularem a sensibilidade insulínica. Então, a gente ganha músculo e com isso a gente previne, por exemplo, ou até mesmo trata um diabetes tipo 2. Tá? Os músculos estão muito relacionados também com a imunidade, gente. A irisina, né? Assim, um músculo em atividade, o músculo em repouso não tem essa atividade endócrina metabólica, mas o músculo em atividade, ele é muito metabolicamente ativo. E ele produz muitas mioquinas, que a gente chama, que são esses hormônios que são liberados para a corrente sanguínea. Dentre eles, a gente chama a atenção da irisina. Depois, se vocês quiserem, pesquisem sobre a irisina. A irisina, que é um hormônio liberado pelo músculo, ela tem diversas funções, entre as quais uma função também reguladora de imunidade. Ultimamente, né, mais recente, inclusive saíram diversos estudos sobre o papel da proteção que uma mulher tem em relação à Covid, né, ao coronavírus, em virtude da irisina. Mulheres que fazem atividade física e tem, né, e homem também, claro, mas que contam com esse hormônio, tem uma resistência maior à infecção, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente viu no cenário aí diversas pessoas parando de fazer atividade física porque fecharam a academia, sendo que, na verdade, o exercício físico deveria estar dentro das indicações de prevenção para o coronavírus, porque é um tipo de prevenção, esse hormônio previne, tá? Então, esse negócio de ficar só parado em casa com máscara é extremamente restrito, tá? Tem diversas outras estratégias para prevenção e uma delas é fazer atividade física.